Freud. Uma vida para nosso tempo, de Peter Gay. Elaborações 1902-1915. Os Estrangeiros. Você está ouvindo Psicanálise em Voz. Apoie nosso canal com sua inscrição, seu like e deixe seu comentário. Freud animava Abraham, crivando seus adversários de comentários ácidos. Abre aspas. Algum dia, fecha aspas, escreveu ele, Ziehen pagará caro pelo seu absurdo, fecha aspas. Quanto a Oppenheim, disse Freud com mordacidade, era, abre aspas, bronco demais, e espero que, com o tempo, o senhor possa passar sem ele, fecha aspas. A sexualidade infantil continuava a ser um assunto polêmico em Berlim, e o nome de Freud continuou a desencadear afetos intensos muito depois de 1909. Neste ano, Albert Moll, respeitado sexólogo de Berlim, publicou um livro sobre a vida sexual das crianças, contestando tudo o que Freud vinha dizendo sobre o tema há quase uma década. Publicamente, numa nota que acrescentou no ano seguinte aos 3 ensaios, Freud destacou a vida sexual da criança de Moll como uma obra inteiramente irrelevante. Em particular, ele reagiu com uma veemência mais gratificante. Moll, disse ele a Abraham, abre aspas, não é um médico, mas um rábula, fecha aspas. Quando Moll visitou Freud em 1909, foi recebido com muita rudeza. Freud comentou a Ferenczi que quase atirara o visitante porta afora. Abre aspas. É um indivíduo repulsivo, cáustico, chicanista, despeitado. Fecha aspas. Normalmente Freud se sentia melhor depois de aproveitar uma oportunidade de dar vazão à sua raiva. Preferia uma oposição verbal, por obtusa que fosse, ao silêncio depois. Depois de 1905, o silêncio em torno da psicanálise foi definitivamente rompido e com a controvérsia vieram os adeptos. Mas a crítica carregada de emotividade continuou a obscurecer a onda de aprovação em paulatino crescimento. Ainda em 1910, o professor Wilhelm Weingarten, que em 1901 havia escrito uma resenha não muito generosa sobre a interpretação dos sonhos, era capaz de exclamar no Congresso de Neurologistas e Psiquiatras de Hamburgo que as teorias de Freud eram um absurdo, um assunto não de discussão numa reunião científica, mas de polícia. Enquanto isso, chegavam do ultramar notícias semelhantes. Em abril de 1910, Ernest Jones queixava-se de um professor de psiquiatria em Toronto, que havia atacado Freud com tanta malevolência que, abre aspas, um leitor comum concluiria que o senhor advoga
o amor livre, a eliminação de todas as restrições e uma recaída na selvageria. Fecha aspas. 3 meses antes, Jones havia enviado a Freud um relato detalhado de uma reunião em Boston, onde compareceram psiquiatras e neurologistas. O grande neurologista James Jackson Putnam, de Harvard, naquela época o mais eminente adepto de Freud nos Estados Unidos, falara calorosamente sobre a psicanálise. Mas os outros, em sua maioria, tinham sido rigorosos e mesmo acerbos. Uma senhora tentara refutar as teorias de Freud de que os sonhos são produções egoístas, contando alguns sonhos altruístas de sua parte. E pior, o eloquente e agressivo psicopatologista Boris Sidis, abre aspas, desferiu um violento ataque geral contra o senhor, ridicularizou de forma barata a, abre aspas, epidemia louca do freudismo, que agora invade os Estados Unidos, fecha aspas. Disse que sua psicologia nos levava de volta às trevas da Idade Média e chamou-o de, abre aspas, um outro desses sexólogos piedosos, fecha aspas. Evidentemente, as teorias da sexualidade de Freud estavam muito presentes no espírito de Sidis. No ano seguinte, ele denunciou a psicanálise como, abre aspas, nada mais que outro aspecto de piedosa literatura charlatanesca sobre assuntos sexuais, fecha aspas. E, em 1914, chamou-a de, abre aspas, adoração de Vênus e Priapo, fecha aspas, que encorajava a masturbação, a perversão e a ilegitimidade. Mesmo as reuniões destinadas a explicar e louvar Freud não passavam sem uma ponta de acidez. Em 5 de abril de 1912, o New York Times notificou que o neurologista americano Moses Allen Starr, que havia trabalhado com Freud em Viena por um curto período nos anos 1880, abre aspas, criou sensação numa reunião lotada da seção neurológica da Academia de Medicina na noite passada, ao denunciar as teorias de Sigmund Freud, fecha aspas. A quem o Times, equivocando-se apenas de leve, escreveu como, abre aspas, o psicólogo vienense cuja conclusão de que toda a vida psicológica dos seres humanos está baseada no impulso sexual tem conquistado considerável influência entre os médicos americanos, fecha aspas. Starr disse à plateia atônita, a qual ouvira os discursos dos defensores mais famosos de Freud, que, abre aspas, Viena não é uma cidade particularmente moral, fecha aspas, e, abre aspas, Freud não era alguém que vivesse num plano particularmente elevado. Não era auto-reprimido, não era um asceta, fecha aspas, e julgava estar, abre aspas, sua teoria científica é em larga medida o resultado de seu gabinete e da vida singular que ele levava, fecha aspas.
Com efeito, o Freud de Starr tinha desviado. Um dos pacientes de Freud que visitara Nova York trouxe a Freud um recorte do Times. E ele reagiu com um misto de divertimento e irritação. Declarou que não tinha nenhuma lembrança de Starr, o qual afirmava tê-lo conhecido bem, e perguntou retoricamente a Ernest Jones, abre aspas, então, o que significa isso? A mentira deliberada e a calúnias são uma arma comum entre os neurologistas americanos? Fecha aspas. Tampouco os jornalistas com uma disposição favorável sabiam ou se davam ao trabalho de saber o suficiente para serem mais acurados. Em março de 1913, o New York Times publicou um longo artigo favorável sob o título, abre aspas, Sonhos dos loucos ajudam muito em sua cura, fecha aspas. Ali, Freud era identificado como um professor de Zurique. Política psicanalítica. Jung, o príncipe herdeiro. No começo de abril de 1906, Freud faria 50 anos no mês seguinte. Carl Gustav Jung enviou a Freud um exemplar de Estudos de Associação Diagnóstica, livro organizado por ele que incluía um importante artigo seu. Ele começava a gozar de uma reputação como psiquiatra clínico e experimental. Nascido em 1875 na aldeia suíça de Keswick, no Lago de Constança, como filho de um pastor, ele havia mudado com seus pais de uma paróquia rural para outra. Embora tenha ido viver perto de Basileia aos 4 anos, não esteve exposto ao pleno impacto da vida urbana até os 11 anos, quando ingressou no liceu. Desde a primeira infância, Jung era perseguido por sonhos desconcertantes e muitas décadas depois, ao escrever um autorretrato altamente subjetivo e episódico, Memórias, Sonhos, Reflexões, ele os evocaria como acontecimentos de singular importância para sua vida. Nessa autobiografia, como em algumas das entrevistas a que se submetia com tanto bom grado, Jung gostava de se deter em sua vida interior rica e repleta de sonhos. Seu caráter introvertido foi acentuado pela discórdia entre os pais e pelo humor instável da mãe. Alimentou ainda mais sua fantasia com leituras vorazes e furiosamente assistemáticas. Tampouco o ambiente teológico em que vivia. A maioria dos homens na família eram pastores. Contribuía para contrabalançar sua tendência a ruminações. Ele cresceu convencido, com muita justiça, de que era, de certa forma, diferente dos meninos à sua volta. Ao mesmo tempo, tinha amigos e gostava de brincar.
Desde o começo, Jung deixava as impressões mais contraditórias daqueles que o conheciam. Era sociável, mas difícil, às vezes divertido e às vezes taciturno, exteriormente autoconfiante, mas suscetível a críticas. Mais tarde, como psiquiatra muito viajado e oráculo dos jornalistas, mostrava-se seguro e mesmo sereno. Mas houve anos, e mesmo depois de ter obtido destaque internacional, em que foi assediado por torturantes crises religiosas. Quaisquer que fossem seus conflitos íntimos, porém, desde a juventude emanava de Jung uma sensação de poder, com sua ossatura larga, a constituição rija, o rosto teutônico fortemente esculpido e uma eloquência torrencial. Ernest Jones, que o encontrou pela primeira vez em 1907, considerou-o, abre aspas, uma personalidade vivaz, fecha aspas, dotada de, abre aspas, um cérebro incansavelmente ativo e ágil, fecha aspas. Abre aspas. Tinha um temperamento enérgico ou mesmo dominador, fecha aspas, transbordando de, abre aspas, vitalidade e riso, fecha aspas. Certamente uma pessoa muito atraente. Foi este homem que Freud escolheu como seu príncipe herdeiro. Ao contrário do resto da família, Jung queria ser médico e iniciou seus estudos de medicina em 1895 na Universidade da Basileia. Mas, apesar de toda a sua formação científica, seu interesse pelo oculto e seu fascínio pelas religiões esotéricas, para não mencionar sua luxuriante imaginação, persistiram ao longo dos anos. No final de 1900, ele entrou para o sanatório de Burgosli, que funcionava como clínica psiquiátrica da Universidade de Zurique. Não poderia ter escolhido lugar melhor. Sob a direção inspirada de Euger Bleuler, Burgosli estava abrindo seu caminho para a vanguarda da pesquisa sobre doenças mentais. Para lá, fluíam médicos de vários países a fim de observar seu funcionamento, e os médicos da própria equipe do sanatório viajavam para o exterior. No final de 1902, Jung, à semelhança do que fizera Freud 2 décadas antes, passou um semestre naquele imã irresistível para os jovens psiquiatras, a Salpêtrière, onde ouviu as conferências de Pierre Janet sobre psicopatologia teórica. Por trás de Jung encontrava-se seu chefe esquivo, um tanto enigmático, Euger Bleuler, figura destacada entre os psiquiatras da época. Bleuler, que nascera em 1857, um ano depois de Freud, havia estudado com Charcot em Paris e retornara a seguir para a Suíça. Como psiquiatra das equipes de vários hospitais de doenças mentais, ele adquiriu uma impressionante experiência clínica. Mas era muito mais do que um clínico.
Pesquisador atento e imaginativo, ele aproveitava seu trabalho com os loucos para finalidades científicas. Em 1898, foi nomeado sucessor de Auguste Forel na direção de Burgosli e transformou essa instituição já famosa num centro de pesquisas sobre doenças mentais de renome internacional. Seguindo Charcot, ele estava entre os pioneiros que vinham pondo ordem nos diagnósticos extremamente vagos dos distúrbios psicológicos e, como Charcot, ele se mostrou um influente nomenclator. Alguns de seus neologismos, notadamente esquizofrenia, ambivalência e autismo, ingressaram definitivamente no vocabulário psiquiátrico. Apesar da fama internacional de Burgosli, Jung recordava-se de seus primeiros anos na instituição como uma época de rotina maçante e banal, um verdadeiro ataque contra o pensamento original e a excentricidade criativa. Mas a clínica preparou seu caminho para a psicanálise. Forel já estava familiarizado com a obra de Breuer e Freud sobre a histeria. Então, logo depois da chegada de Jung, Bleuler lhe pediu que apresentasse a interpretação dos sonhos à equipe. O livro deixou sua marca em Jung, que logo incorporou às suas pesquisas ideias do livro dos sonhos de Freud. Dos primeiros artigos sobre histeria e depois de 1905, do caso clínico de Dora. Sempre homem de opiniões firmes, ele próprio se nomeou partidário ardoroso de Freud, defendendo energicamente as inovações psicanalíticas em congressos e publicações médicas. Seu interesse pelas teorias de Freud intensificou-se ao aplicá-las com êxito à esquizofrenia, ou como ainda era chamada, demência precoce. Psicose, na qual ele se especializou e que lhe granjeou fama. No verão de 1906, no prefácio de sua elogiada monografia sobre a psicologia da demência precoce, ele destacou as, abre aspas, concepções brilhantes, fecha aspas, de Freud, o qual, abre aspas, ainda não recebeu seu justo reconhecimento e apreciação, fecha aspas. Jung admitia que, de início havia, abre aspas, naturalmente feito todas aquelas objeções apresentadas na literatura contra Freud, fecha aspas. Mas, prosseguia ele, havia chegado à conclusão de que a única maneira legítima de contestar Freud era reproduzindo seu trabalho. Caso contrário, abre aspas, não se deveria julgar Freud, pois senão está se agindo como aqueles famosos cientistas que se recusavam a olhar pelo telescópio de Galileu, fecha aspas. No entanto, insistindo publicamente em sua independência intelectual, Jung se perguntava se a terapia psicanalítica era realmente tão eficaz quanto declarava Freud. Tampouco, abre aspas, atribuo ao trama sexual da juventude a importância exclusiva que Freud aparentemente atribuiu, fecha aspas. Era uma ressalva presaga que impregnaria todos os anos de amizade entre Freud e Jung.
No entanto, em 1906, Jung afirmava que, abre aspas, todas essas coisas são de importância secundária, fecha aspas. Desaparecem totalmente perante os princípios psicológicos cuja descoberta é o maior mérito de Freud. No texto ele citava Freud reiteradamente com marcado tom de aprovação, mas Jung não se contentou simplesmente em polemizar a favor das ideias de Freud. Também realizou um trabalho experimental inovador que reforçava as conclusões de Freud. Assim, em 1906, num artigo notável sobre a associação de palavras, ele apresentou amplas provas experimentais em apoio à teoria da associação livre de Freud. Ernest Jones classificou esse artigo de, abre aspas, grandioso, fecha aspas, e, abre aspas, talvez sua contribuição mais original à ciência, fecha aspas. O próprio Freud mostrou-se grato pelas atenções de Jung e foi, à sua maneira, de uma franqueza desarmante, agradecendo-lhe por ter enviado os estudos de associação diagnóstica que continham o artigo fundamental de Jung. Freud reconhecia que, abre aspas, naturalmente, fecha aspas, o artigo que mais gostara era o do próprio Jung. Afinal, Jung, abre aspas, baseando-se na experiência, fecha aspas, delicadamente insistira que Freud havia, abre aspas, apresentado nada mais que a verdade provinda das regiões até então inexploradas da nossa disciplina, fecha aspas. A estonteante perspectivas de um respeitado propagandista no exterior, com acesso a pacientes interessantes e médicos interessados num famoso hospital de doenças mentais, pareceu a Freud quase que além das expectativas razoáveis. Mas ele desviou sagazmente qualquer suspeita de que pudesse esperar uma adesão cega. Abre aspas. Conto com confiança que o Senhor esteja muitas vezes na posição de me corroborar, e também me sentirei contente em ser corrigido. Fecha aspas. Em outono de 1906, Freud retribuiu o presente de Jung com um exemplar de sua recém-publicada coletânea de artigos sobre a teoria das neuroses. Na carta de agradecimento, Jung assumiu a postura de paladino e missionário de Freud. Informou com entusiasmo, ainda que de modo prematuro, que, embora de início Bleuler estivesse resistindo firmemente às ideias de Freud, estava, abre aspas, agora completamente convertido, fecha aspas. Ao responder, Freud transformou afavelmente essas boas notícias num triunfo pessoal de Jung. Abre aspas. Tive grande prazer com a sua carta e as notícias de que o Senhor converteu Bleuler. Fecha aspas. Quando se tratava de dirigir elogios agradáveis a seus correspondentes, Freud, às vezes, era capaz de rivalizar com o mais gentil dos bajuladores. Não perdia tempo. Na mesma carta, ele não hesitou em assumir o papel de um pioneiro idoso pronto para passar a tocha para a mão mais jovem. Ao falar do egrégio professor Raschenberg e seus ataques desmedidos à psicanálise, ele pintou o debate dos psiquiatras sobre a psicanálise como uma luta entre dois mundos. Logo, se
patentearia qual deles estava em declínio e qual se encaminhava para a vitória, mesmo que não vivesse para ver tal vitória. Abre aspas. Meus alunos, espero, estarão lá. E espero, além disso, que quem quer que consiga para resolver a superar resistências internas, pelo bem da verdade, se incluirá de bom grado entre meus alunos e erradicará os resíduos de indecisão de seus pensamentos. Fecha aspas. A amizade de Freud e Jung se iniciara bem.